E hoje eu queria falar com vocês sobre o tema, o tempo de reconstruir. Nosso tema de hoje é um tempo de reconstruir. Vivemos num tempo de más notícias sobre a nossa saúde econômica, quando eu falo nossa, da nossa nação. Um tempo de insegurança, um tempo que a maioria das pessoas temem por sua saúde financeira, por sua estabilidade de emprego, geralmente estão juntas, a saúde financeira com a estabilidade de emprego, temem por consequências dessa crise que estamos vivendo, de uma crise institucional, de uma crise generalizada, talvez até não tão grande, de grandes proporções como se fala, mas onde as empresas estão se retraindo, onde o mercado não está consumindo, enfim, uma crise generalizada. E nessas crises, nesses momentos de crise, existe muito a desconstrução de projetos de vida de muitas pessoas. Existe a destruição de sonhos de muitas pessoas. Até destruição de relacionamentos de muitas pessoas, em função das consequências geradas por um processo, por um problema enfrentado do ponto de vista social, mas que reflete diretamente na vida das pessoas, reflete diretamente em nossas vidas. E nós somos atropelados por isso, sem nem sequer pedirem licença para a gente. Você está um belo dia no seu trabalho, o pessoal te chama e fala: a partir de hoje nós não precisamos mais de você aqui. E tudo que você construiu com base naquilo, todo o seu projeto de vida com base naquilo, sofre um tranco violento, sofre uma destruição ou uma retardação do plano e do projeto que você tem para a vida. Então eu queria tratar desse assunto que é um pouco delicado, a reconstrução, tempo de reconstruir as nossas vidas em todos os nossos segmentos. Tempo de trabalharmos para mudar a situação das nossas vidas e retomarmos o projeto de Deus para cada um de nós. Tempo de objetivarmos o nosso foco de vida em servir ao Senhor e fazer dele o alicerce, a espinha dorsal do projeto da nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém? Queria convidar você para orar nesse tempo. Pai querido, no nome de Jesus, nós vamos até diante do Senhor e nos humilhamos pedindo ao Senhor direção, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê discernimento para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Pai, nós te pedimos a tua direção, te pedimos a tua ajuda, te pedimos, Senhor, a tua graça, o teu amor derramado em nossas vidas, que é abundante, sabemos disso, mas precisamos que o Senhor cuide de nós nesses momentos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o tema de hoje é tempo de reconstruir. Com a graça de Deus, quero lhes falar hoje acerca desse tema. Você trouxe sua Bíblia, abra comigo em Jó, livro de Jó. É uma leitura um pouco longa. Jó, capítulo 1, do verso 6 ao 22. Esse texto não estará no telão com a gente, tá? Porque é uma leitura longa, então eu peço que vocês leiam comigo aí. Se você não trouxe Bíblia, por favor, fique do lado de alguém. Se você está vendo alguém do seu lado sem Bíblia, por favor, você ceda a sua, põe no meio entre duas pessoas, para que a gente acompanhe essa leitura. O texto diz o seguinte: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possuiu? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó:
os bois estavam arando, e os jumentos estavam pastando por perto. E os sebeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Note que nesse tempo, toda a riqueza, todo o dinheiro, toda a abundância deles era baseada em bens desse tipo: bois, ovelhas, lavoura. Então aqui veio uma ação direta sobre os bens dele. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Má notícias, uma atrás da outra. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Como se isso não bastasse, enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu, perdi a leitura aqui. De repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Parando aí. Gente, foi uma sequência, imagine você, uma sequência de más notícias que caíram sobre aquele homem. Jó era um dos homens mais ricos da sua época. E de repente, começaram as más notícias. Primeiro, todos os seus bens lhes foram tirados. E depois os bens mais preciosos que ele tinha, os seus filhos, lhes foram levados, morreram. Ficou sem nada. E se você continuar lendo o livro de Jó, você vai ver que sobre ele também se abateu enfermidades, doenças. E ele em momento algum culpou Deus disso tudo. Se você começa a ler, você vai ver que mais alguns amigos, bons amigos de Jó, chegaram até ele para conversar durante dias e dias, sentaram ao redor dele, e sempre o culpando, tentando culpar a ele mesmo pelas desgraças todas que se abateram a ele. Em nenhum momento Jó pôs a culpa em Deus, ou por acaso disse assim: estou numa miséria, desgraçou tudo. Eu sei que é uma coisa difícil de nós assimilarmos, eu sei que é uma coisa difícil para nós entendermos perda, é uma coisa difícil para nós entendermos como você está bem hoje e amanhã está tudo errado. De repente você passa por uma situação de problemas no seu trabalho, onde alguém te acusa de alguma coisa e você perde tudo. Ou até no seu dia a dia, quando alguém te acusa de alguma coisa e você acaba pagando um preço que não era seu para pagar. E você se vê no meio disso. Imagina Jó, aqui um homem bem situado. Até a própria mulher dele disse assim: por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre em paz? Que situação, que problema. E esse fio aqui é um problema na minha vida. Está grudando aqui nas minhas costas. Oh meu Deus. Que problema é esse? Perdeu os filhos, perdeu os bens, não tem perspectiva de melhora, porque está numa cama, está doente. Tudo acabou. Jó disse: vim nu, volto nu. O Senhor deu, o Senhor tirou. Será que nós nos comportaríamos dessa forma numa situação como essa? Coloque-se você no lugar disso. Como é que seria a nossa reação numa hora dessa? Você faria isso? Olha a história de Jó. Perdeu os bens, perdeu os filhos. A mulher falou para ele: olha, amaldiçoa logo e morre. Ou seja, estou nem aí para você, estou indo embora, tchau.
Os amigos, ao invés de ir lá para consolar o cara, vão lá para derrubar o cara, mais ainda, querendo imputar nele uma culpa que não era dele. Mas Jó o tempo inteiro persistiu em crer que Deus, apesar das situações, Deus está presente com ele e cuida dele o tempo todo. Eu tiro daí uma lição para nós. Quando nós passamos por problemas, a gente corre para Deus. Já repararam nisso? A coisa ficou ruim. Senhor, 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 me ajuda. A coisa melhorou. Graças aos meus esforços eu consegui. Fui eu. Fui lá, não dependo de ninguém, fiz as coisas acontecerem. Isso é normal no ser humano. Isso é normal. Nós, como seres humanos, nós temos a tendência a sermos ingratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele faz por nós, pelo cuidado de Deus, apesar de atravessarmos problemas. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias e a filha dele começou a andar agora, né? Vocês têm filhos pequenos, sabem disso, quando começa a andar, tem que comprar capacete, tem que comprar protetor de boca, tem que comprar tudo, né? Porque coisa que criança mais faz é o quê? E só cai batendo a cara no chão. E ele estava desesperado porque a filha tinha caído e tinha machucado, e ele estava desesperado com a dor da filha, e enfim. Eu fiz um paralelo na vida da gente. Será que Deus não fica desesperado? Entenda meu desesperado aqui, por favor. Quando acontece algo com um dos seus filhos, quando alguma coisa dá errada, que você tem que andar com suas próprias pernas, nem sempre você vai com a mãozinha dada, porque a coisa mais legal do mundo é andar com o papai segurando, mas uma hora você solta a mão, uma hora você vive, uma hora você anda, e é aí que acontecem as coisas. Quando eu era pequeno, de novo eu vou dizer, porque tem alguns engraçadinhos que mandam os e-mails para mim e falam assim, faz tempo que você era pequeno, você era novo, aquela coisa toda, né? Então sim, faz tempo, mas quando eu era pequeno, eu tinha um sonho na minha vida. O meu sonho era ser médico. Eu amava aquilo, eu olhava para aquilo e falava, nossa, eu vou ser médico, vou ser médico, vou ser médico. Até um dia que eu descobri que eu não posso ver sangue. Começa a escorrer um sanguinho, eu como paraibano, cabra macho, me seguro do canto, porque balança. Eu fui assistir um parto do meu filho, forte, né? Um dos meus filhos, tem muitos filhos, então tem tudo que é tipo de parto para assistir, né? Então, um deles eu fui assistir, e naquele parto, teve sangue, e eu lembro da cena tudo verde, gente, verde, sangue verde, começou a ficar verde, tudo ficou verde, aí deu aquele tchuf, quando eu acordei o moleque estava na mão do médico já, então você vê que eu sou um cabra macho mesmo, para sangue, então não era, o meu sonho, não dava, Deus me dirigiu para uma outra área da vida. E eu, como todo mundo, tive sucessos e fracassos em várias áreas da minha vida. Sucessos e fracassos. Mas uma coisa que eu nunca deixei de crer é que Deus sempre está comigo. Amém? Quantos aqui já tiveram fracassos na vida? Quem não teve, né? Quem não teve? Então, quando Deus me deu essa direção para falar com vocês sobre, compartilhar conosco aqui sobre tempo de reconstruir, é porque eu me coloquei no lugar de uma voz profética, vou dizer assim, para cada um de nós aqui hoje. Deus está determinando um tempo de reconstrução em nossas vidas. Seja qual for a área da nossa vida. Eu separei alguns tópicos para nós falarmos aqui. Mas seja qual for a área da nossa vida, Deus está dizendo para nós hoje, é tempo de reconstruir essa área da sua vida. É tempo de tirar os entulhos, é tempo de limpar a casa, é tempo de restaurar tudo, arrumar, deixar em ordem, porque vamos reconstruir a partir daqui. Amém? Mandaram 1 litro de água para mim aqui hoje, hein?
Olha que legal. Tá meio turva essa água, não tá não? É o quê? Cloro. Só para finalizar, no capítulo 42 da história de Jó, você vai ler o que Deus fez para Jó. Depois de tudo que ele passou, o que aconteceu com ele? Tudo que ele tinha, Deus restaurou e deu muito mais daquilo que ele podia imaginar ou esperar. Deus é especialista em dar além do que a gente espera, além do que a gente imagina, além do que a gente merece. Deus é bom. Deus é bom demais. Eu faço um comparativo com Deus, com a gente, pai, né? Com o pai. Pai é tudo besta, né? Sabe disso. O pai reclama, o pai fala que não vai dar, o pai bate, não vou dar presente, nada. E quando compra um presente para o filho, dá alguma coisa para ele, dá além do que o moleque espera, dá além do que a criança espera. Aliás, amanhã é dia das crianças, né? Eu parei de dar presente no segundo filho. Porque você imagina 4 filhos dar presente de dia da criança. Chego lá, o cara da loja fala, você chegou, Fernando? Então não dou presente mais, chega. Mas voltando aqui. Se você está anotando, ponto 1 do nosso papo aqui. Reconstruindo os relacionamentos. Reconstruindo os relacionamentos. Abra sua Bíblia de novo comigo em Romanos, capítulo 12, 14 até 18. A palavra diz o seguinte: abençoem aqueles que o perseguem, abençoem, não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Se nós fôssemos fazer aqui uma análise desse texto, já tinha muita coisa para falar, né? Porque a gente é cheio de fulano fez comigo, tome lá de volta. Ah, mas aliás, uma coisa muito interessante, eu vi no Facebook um negócio muito interessante, uma foto falando sobre corrupção. E falando do governo, dos corruptos e tal, e embaixo fala assim, a sua parte, quando você sonega imposto, quando você mente, quando você dá caixinha para não ser multado, quando você, enfim, infringe alguma lei, você está fazendo o quê? Corrupção. Então quando a gente julga as pessoas, lembre-se, é um ditado muito antigo, né? Quando você aponta o dedo para alguém, tem mais um monte virado para você. Então, cuidado com isso, não julgar as pessoas, fazer o bem a todos, e no que depender de você, tenha paz com todos, vive em paz com todos. Nossos relacionamentos, quais são os relacionamentos que precisam ser reconstruídos na sua vida hoje? Quais são os relacionamentos que precisam ser solidificados, retrabalhados, restaurados, reconstruídos? Cada um de nós aqui, eu acho que veio à mente alguém ou alguma coisa que precisa ser restaurada, reconstruída, seja com as pessoas que você ama, seja com as pessoas que você se relaciona no seu trabalho. Relacionamento com Deus, como é que está seu relacionamento com Deus? Será que nós somos aqueles cristãos que só lembramos de Deus na hora ruim? Quando a coisa pega, aí a primeira frase que a gente fala é, ai meu Deus. Primeira coisa que a gente faz é lembrar de Deus nas horas ruins. Como é que está o relacionamento com Ele? Como é o teu dia a dia? Qual é a tua intimidade com Deus? Como é que estão os relacionamentos com os seus amigos? Gente, amigo faz parte da nossa vida, amigos fazem parte da nossa vida. Para nós batermos papos ou restaurarmos relacionamento com amigos, não precisa ter uma pauta de reunião para você convidar, fazer a pauta. Não, vamos bater papo, tomar café. Vamos tomar café. Ah, o tempo está difícil, gente, dá um jeito, precisamos dar um jeito, mas daqui uma semana que seja, mas dá um jeito de estar junto com seus amigos, restaure esses laços, reconstrua esse relacionamento.
Eu tenho alguns amigos que a gente se cruza, eu, Nita aqui, se cruza muito no Alphaville, né? Lá assim, e para a gente marcar, agendar para tomar café, nunca dá certo. Mas está no restaurante, senta junto, cruza no restaurante, senta junto do outro, fala, conversa, dá risada, passa na frente. Anteontem eu estava andando, voltando do almoço, encontrei um amigo aqui da Carisma, estava no telefone, já na rua, já abraçamos, dá um abraço. Não precisa de formalidade, precisa ter restauração de relacionamento. E com as pessoas que você ama? Como é que está o relacionamento? Como é que está o seu relacionamento entre você, sua esposa, você, seu marido, seus filhos, família? Como é que anda esses relacionamentos? Às vezes deixamos de lado uma coisa muito importante, que é tempo. Tempo para nos relacionarmos. Tempo com que a gente ama. Quando nós negligenciamos o tempo, é triste. Vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo. Como muita gente sabe, eu não sei todos, eu já falei no começo que eu sou nordestino, como bom nordestino tem uma casa cheia de gente, né? Um monte de filho, tenho 4 filhos. E teve um período da minha vida que eu trabalhava numa empresa em que eu resolvi subir, crescer na carreira e me dediquei ao máximo para crescer nessa empresa. E de fato cresci dentro da empresa, ganhei muito bem, obrigado, tive uma vida muito boa financeiramente falando, mas deixei de vivenciar algumas coisas muito importantes. Perdi de ver um dos meus filhos crescendo. Que eu saía de casa de manhã, ele estava dormindo, voltava de noite, de madrugada, ele estava dormindo. Eu não acompanhei a primeira vez que ele falou, nem que ele andou. Meu relacionamento com a minha esposa ficou um pouco desgastado. Mas eu dava de tudo, do melhor para eles. Ela tinha um carro novo que eu dei de presente. Eles viajavam direto. Eu não. Os meus filhos andavam com roupinhas de grife, arrumadinhos, bonitinhos, sem o pai. Férias. A minha esposa pegava meus filhos, viajava, e eu ia uma vez por semana lá onde eles estavam, e voltava no dia seguinte. Um ativismo absurdo, tanto na igreja, quanto no trabalho. Isso foi extremamente danoso para o meu relacionamento com meus filhos. Principalmente com esse que eu estou falando. Que demorou um tempão para a gente ser amigo. Um tempão. Mas Fernando, você está falando, você é pastor, cara. Você na igreja, mas na obra de Deus envolve. Pois é, meu irmão, pois é. Nós temos que balancear as coisas muito bem balanceadas, para que uma coisa não consuma a outra. Então nós temos que reconstruir um tempo de relacionamento com as pessoas que a gente ama. E eu vou dar a dica para você. Comece hoje, se você tem alguma área destruída nesse sentido. Comece hoje a reconstruir esses relacionamentos. Eu posso dizer que hoje eu sou amigo desse meu filho. Eu tenho 4. Tá? Mas um deles a gente não se conhecia. Interessante isso, né? A gente não se conhecia. E a gente hoje se conhece muito bem. E somos amigos pra caramba. Então, assim, eu posso dizer para você que vale a pena nós começarmos a balancear as nossas coisas para que a gente consiga reconstruir um tempo de relacionamento. E o relacionamento com Deus? Porque, meu irmão, essa vida, do mesmo jeito que te afasta das pessoas que você ama, te afasta do Deus que ama você. Porque você entra num ativismo tão miserável, num ativismo tão desgastante, que você não tem tempo para falar com Deus. Você não tem tempo de qualidade com Deus. Você não tem tempo para abrir seu coração para Deus. Eu não vou nem pedir para ninguém levantar a mão aqui, porque eu sei que a metade de nós aqui, ou mais, passamos por situações como essas.
o nosso ativismo no trabalho, e não estou falando que isso é pecado você trabalhar, não é isso. Mas o nosso ativismo, o nosso mil coisas para fazer simultaneamente, a nossa capacidade absurda de buscar coisa, de sobrecarregar as nossas vidas para preenchermos os espaços que a gente tem de lazer ou de descanso, é tão absurdo que a gente esquece de falar com Deus, porque tem coisas mais importantes, entre aspas, para fazer em nossas vidas. Eu tenho que fazer hora extra. Eu tenho minha faculdade. Eu tenho que preparar alguma coisa porque eu participo do grupo de oração tal. Eu tenho que não sei o que. Como é que você pode preparar algo para orar, para ensinar, se você não tem tempo de relacionamento com o Pai de todas essas coisas? Como é que a gente busca isso? Essa questão do nosso relacionamento com Deus é muito importante. É muito importante. Nós temos que arrumar um espaço na nossa agenda, entenda isso. Deus não arrumou um espaço na agenda dele, Ele deu o melhor dele para nós. Mas nós precisamos arrumar um espaço para termos relacionamento com Deus. Falar sou à esquerda, né? Então a única coisa que eu faço de manhã que não dá problema é orar. Então eu vou no banho, abro o chuveiro, vou orar, tomo meu banhinho, oro, beleza, sento à mesa. Se eu tiver um tempo de oração durante o dia, um tempinho, estou orando, se você pode trabalhar com fone de ouvido, uma coisa, põe o fone de ouvido, vai ouvir mensagem, ouve orações, ora junto. Vai almoçar, desce com o pessoal, em vez daquele tempo de ficar jogando conversa fora, bate um papinho com o pessoal, faz o relacionamento, tem um tempo para orar, sei lá, arruma um tempo. Você quer ver um negócio? Um exemplo a ser seguido, Lucas 22, 39, Jesus estava com seus discípulos, e nesse texto ele diz o seguinte: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos seguiram. Foi fazer o quê? O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Orar. E o que chama atenção aqui, eu deixei até em highlight ali, como de costume. Jesus tinha esse costume, Ele nos deu o exemplo de o que fazer e como fazer. Um costume, um bom costume, uma boa rotina. A gente reclama tanto da rotina, né? Uma boa rotina está aí, um bom costume está aí. Orar, estreitar o relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus. Se você não consegue ter um relacionamento com Deus, você não consegue distinguir a voz de Deus falando com você no meio da multidão, meu irmão. São muitas vozes que falam no nosso ouvido ao mesmo tempo, e você tem que ter a habilidade de distinguir qual é a voz de Deus que está falando com você naquele momento. Desse monte de voz que está falando comigo, qual é a voz de Deus? Você só conhece a voz de uma pessoa, reconhece se você tem relacionamento com ela. Senão você não reconhece a voz dela falando com você. E Deus não é daquele que fica gritando no seu ouvido. Deus não fica, estou falando com você. Ele fala, faça isso, faça aquilo, vem cá, vai lá. Mas se você não está atento, se você não conhece a voz dele, você não consegue identificar o que ele está falando com você. E se perde. Estão aí ainda? Estou bravo hoje, né? Não, né? Ainda bem. Não estou não, porque essa palavra falou comigo. Ontem à noite, eu cheguei em casa, eu tinha saído com minha família. Eu cheguei em casa, fui reler, estudar, e eu fiquei lá no computador e Deus falou comigo muito. E me apontou alguns caminhos aqui para reconstruir. Porque a nossa vida é uma reconstrução diária de algumas coisas. E Ele falou comigo algumas coisinhas ainda. Ponto 2. Reconstruindo a adoração. Reconstruindo a adoração. Negócio gostoso.
Salmo 137, 1 a 4, diz o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Aqui o povo estava no cativeiro, estava sob opressão, o povo estava como escravo, e eles eram conhecidos por sua alegria, por suas canções alegres, e os seus opressores falavam: vamos, canta aí as canções alegres. Cadê aquelas canções alegres que vocês cantavam em Sião? Como é que a gente pode cantar canções alegres quando estamos em terras estrangeiras? Como é que a gente pode cantar canções alegres quando não estamos alegres? Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, cadê as suas canções de Sião? Cadê aquelas canções que você cantava, que você enchia o peito, que você chorava diante de Deus, com mãos erguidas, prostrados diante do Pai, cantando e adorando ao Senhor? Onde está esse tempo de adoração em nossas vidas? A gente vai à igreja, à reunião com os irmãos e sai daqui vazio e fala assim: o pastor não falou nada, aquele povo não cantou nada, não me emocionaram, e eu voltei para casa sem emoção. Onde estão as canções de alegria que brotam no seu coração, ou que brotavam no seu coração, que faziam o seu entorno, as pessoas ao seu redor, jubilarem de alegria com você? Cadê essas canções? Cadê essa expressão de adoração na sua vida? Como é que está o seu tempo de adoração? Quando eu falo tempo de adoração, não é só canção, porque adoração não é só cantar. Você sabe disso, né? Adoração não é só cantar. Adoração tem um relacionamento com Deus, é fazer as coisas que o Pai nos ensinou a fazer, é ajudar as pessoas, é estar junto com pessoas, é chorar com quem chora, é cantar com quem canta. Você está ajudando pessoas, está adorando a Deus, você está estendendo a mão para alguém, está adorando ao Senhor, está fazendo o bem, está adorando ao Senhor. Onde é que estão as canções de Sião na sua vida? Tá bom, cadê as canções de verdade na sua vida? Cadê as canções que brotam do seu coração? Quando você tem um tempo de relacionamento e intimidade com Deus, e você começa a cantar canções que você compõe para Deus, que não precisa ser uma canção de sucesso, precisa ser uma canção que brota do seu coração para Deus, no seu tempo de adoração. Aliás, como é que está o seu tempo de adoração? Porque se você não ora, você não adora. Você entende essa relação? Se você não ora, você não adora. Precisa ter intimidade com Deus e adorar a quem você conhece. Tempo de adoração com o Senhor é tempo de reconstruir a nossa adoração ao nosso Deus. Amém, irmãos? Tempo de reconstruir essa intimidade com Deus. Tempo de reconstruir, deixar o coração cheio da presença de Deus. As pessoas falam para mim assim: Gerando, você ouve só música cristã? Eu respondo: não, ouço um monte de música. E vou dizer uma coisa para você: tem músicas que você rotula que não é cristã, não são cristãs, que falam tanto ao meu coração, mais do que algumas músicas cristãs. Oh, escandalizei meio mundo agora. É verdade, é verdade. Nós entramos num mercado gospel, maldito mercado gospel de música, me perdoe meu desabafo aqui, onde as canções escritas não são para Deus, são para chicletão, para vender disco. Não estou generalizando, mas estou dizendo que uma boa parte desse mercado é assim. Você sabe aqueles, eu ia usar um termo bem antigo, os bastiões mas os ícones da música cristã? Conhece alguns? Conhece alguns? Não? Conhece quem, por exemplo? Quem? Sérgio Pimenta, Zaf Borba, quem mais? Vencedores por Cristo.
Os que já morreram, né? O Sérgio Pimenta já foi e tal, mas os que estão vivos ainda. Demar de Campos. Cadê esses caras? A mídia não toca. Olha só, as rádios gospels não tocam esses irmãos. Eles não trazem as canções que esses irmãos escrevem para a gente ouvir. Por que será? Porque não vende CD? Já viram a ministração desses irmãos ou não? Já tiveram presente na ministração desses irmãos? Eu vou dizer uma coisa, como bom pentecostal que eu sou, é benção pura. Bênção pura. Agora você vai num show gospel, o que você vê lá? Muita luz, muito som, de melhor qualidade, custa 130 mil reais um telão para colocar aqui de LED, 130 mil reais, você vai em show gospel, tem telão até no chão, você pisar em cima, custa 8 a 10 mil reais cada movie light, aquela luzinha que balança assim, ó, você vai lá, tem 1.000, faz um efeito louco, muito som e pouco conteúdo. Não estou generalizando. Nossa adoração com Deus, como é que anda? Gente, eu estou falando com vocês, por favor, não me deixem só. Alguém já falou isso, né? Não me deixem só. Lembram disso ou não? Não? Não lembram disso? Faz tempo isso, né? Foi um cara que foi impeachado aí. Falava isso, não me deixem só. Mas é isso, meus irmãos. Desculpe a minha sinceridade. Desculpe se estou quebrando algum ídolo. Porque é um detalhe. Quando nós criamos ídolos para nós impedimos o fluir e o mover de Deus em nossas vidas. Porque nós estamos desviando o foco do ídolo, de Deus para o ídolo. E só quem pode construir esses ídolos é você. É só você que constrói esses ídolos em sua vida. E só quem pode destruir esses ídolos é você. Eu sugiro mesmo, que você pegue aquela marreta que o Silas falou aqui de 20 quilos e arrebente os ídolos da sua vida. Quebre-os e volte o seu foco para Deus. Volte o seu foco para Deus. Vou dizer de novo, volte o seu foco para Deus. Porque Deus é o merecedor de toda adoração, de todo louvor que procede das nossas bocas, das nossas vidas. Não há outro que possa ser comparado ao Senhor. Não há outro a quem nós devamos adorar ou louvar. E sim ao nosso Deus eterno, supremo, majestoso, digno de receber tudo isso. O nosso Deus, o poderoso Deus, o grande Deus, que criou todo o céu, todo o universo, e criou você e cuida de mim e de você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mude a sua atitude com relação às situações. Eu tenho que correr, gente. Salmo 126, 1 a 6 diz o seguinte: depois que você quebrar esses ídolos, vai dizer o seguinte na sua vida: quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: Deus não é religioso. Você entende o que eu estou falando? Deus não é religioso. Deus, Ele não é católico. Deus não é batista, não é pentecostal, nem tradicional. Deus não é muçulmano e não é espírita. Deus é Deus. Vou dizer de novo: Deus é Deus. Senhor absoluto. Nada é maior que nosso Deus.
nada o leva para algum lugar, Ele é Deus. Ponto 3, rapidamente, reconstruindo os seus sonhos. Gênesis 26, 18, abra comigo, está dizendo o seguinte: Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai tinha dado. Ponto. Esse texto ilustra muito bem o desejo que eu desejo falar com vocês. Deus colocou sonhos no seu coração. Deus criou o universo inteiro, planejou você e colocou um projeto de vida no seu coração. Deus colocou um sonho. Alguém faz para mim assim: mas sonho de Deus. Deus colocou um projeto no seu coração. Deus planejou e arde aí dentro de você o projeto de Deus para a sua vida, o sonho de Deus. Você, quando se identifica com aquilo que Deus te planejou, você começa a ter o seu coração ardendo, o seu coração queima por aquilo, você adora, você ama fazer aquilo, porque foi Deus que fez um plano e colocou isso no seu coração. Agora, situações em nossas vidas podem entulhar, podem tentar matar esses sonhos que Deus colocou no seu coração. Foi o que fizeram com os poços que Abraão abriu. Entulharam os poços, fecharam os poços, jogaram um monte de entulho lá nos poços de Abraão. Pode ser que esteja acontecendo isso com a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos. Um monte de entulhos foram colocados em cima dele, um monte de coisas foram colocadas em cima deles, fazendo sucumbir o seu sonho. Tem pessoas que já até esqueceram dos sonhos que tinham para a vida dele. Tem pessoas que já até perderam a noção: não lembro mais do que eu sonhava, qual é o meu objetivo de vida. Meu irmão, estou dizendo uma coisa para você, como diz o texto aqui hoje. Isaque foi lá e arrancou os entulhos. E o que aconteceu com os poços? Voltaram, tornaram a brotar água. E ele disse: e eu dei os mesmos nomes que meu pai havia dado. Ou seja, Deus me trouxe aqui hoje para dizer uma coisa para você. Ele está tirando todos os entulhos da sua vida, Ele está removendo todos os problemas da sua vida, para os seus sonhos reviverem, e eles vão voltar com força total, com os mesmos projetos, com os mesmos sonhos, porque foi Deus que semeou isso. Foi Deus que colocou isso no seu coração. Não fui eu, não foi o Anésio, não foi ninguém pregando aqui. Deus colocou no seu coração, e você sabe do que eu estou falando, porque isso bate forte no seu coração. Isso queima dentro de você. Isso arde. Você olha, você se arrepia. É ou não é? Fala a verdade. Mas o meu sonho é ser matemático. Então, quando você vê um cálculo, você se arrepia quando vê o cálculo. Projeto de Deus para você, meu irmão. Ser matemático. Ora, bolas. Eu, quando vejo matemática, me arrepio também. De medo. Mas outras pessoas gostam. O André, o filho do Anésio, por exemplo. Né? O cara, falar com ele, você fica meio vesgo, né? Porque o cara Deus colocou um sonho no coração dele, que esse moleque vai para Marte. Eu fui assistir um filme ontem lá do cara que perdeu em Marte, e eu lembrei do Dedé. Eu falei: o Dedé aqui ia dar um jeito nesse negócio aqui. Porque é um projeto que Deus colocou no seu coração. Colocou em nossos corações. Eu tenho um sonho. Eu acho uma das frases mais fantásticas e marcantes da história, a proferida por Martin Luther King, quando ele fala: I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu queria que hoje nós falássemos isso. Não precisa falar em voz alta, mas falar para o nosso coração: eu tenho um sonho. E Deus colocou no meu sonho. Não interessa a idade que eu tenha, não interessa o problema que eu esteja passando, Deus colocou um sonho no meu coração. E eu quero que esse sonho se concretize. Eu quero que esse poço volte a brotar. Isso tem que queimar meu coração. Meus olhos têm que brilhar quando eu olhar para isso de novo. Quando eu falar disso, meus olhos brilham. E é isso que eu quero. Eu quero esse sangue nos olhos que Deus colocou na minha vida. Eu quero olhar para as coisas e sentir que Deus está nisso. Porque meu coração palpita quando eu vejo algumas coisas. Amém, meu irmão? Amém? Correndo ainda. Ponto 4. Reconstruindo sua visão. Reconstruindo sua visão. Gênesis 13, 14, diz o seguinte: diz o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está?
Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Aleluia. Amém. Eu tomo essa palavra para mim. Vou subir no lugar mais alto e vou olhar para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. Aonde os meus olhos alcançarem, Deus me deu por herança. Qual é o seu ponto de visão hoje, meu irmão? Irmã? Onde você está para olhar para a sua visão? Se você não tem uma visão bem definida daquilo que Deus colocou no seu coração, mesmo que você veja o que Deus colocou, você não vai identificar que é aquilo que é o projeto de Deus para você. Portanto, esses passos que eu dei do começo, restaurando o relacionamento, restaurando os seus sonhos, é preciso que você comece a vivenciar nisso, a caminhar nisso, porque você vai restaurar o seu relacionamento com Deus. Deus vai falar com você, vai fazer borbulhar os sonhos no seu coração e vai te dar a visão para você crescer e alcançar esse objetivo. Você crê nisso, meu irmão? Prossiga caminhando, olhando para frente, olhando para o Senhor. Porque você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa acreditar que você é feitura de Deus, que você é importante para Deus, porque Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar, o Filho único do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, morreu no meu lugar e no seu lugar. Você é importante para Deus. Deus cuida de você, você é a menina dos olhos do Senhor. Não é a criação, não é essa maravilha da criação, é você. Quando Deus criou o homem, Ele disse que era muito bom o que Ele tinha acabado de fazer. Em toda a sua criação, na tradução que a gente lê, Ele disse o seguinte, que Deus disse que era bom. Quando Deus criou o homem, soprou o fôlego de vida nele, Ele disse, a criação é muito boa, muito bom. Então você ganhou um muito bom de Deus, você ganhou um mais de Deus, um a mais de Deus, porque Deus cuida de nós, Deus quer o nosso bem, Ele trata os nossos corações. Eu creio que entristece o coração de Deus quando nós damos errado em alguma situação da nossa vida, quando a gente vai por teimosia, erra, dá com os burros na água. Eu aprendi uma coisa no alto dos meus anos de idade, eu nunca mais desprezo o conselho da minha mulher. Quando ela falar para mim assim, não vá, não vou. Eu como cabra macho, não vou. Porque todas as vezes que eu não ouvi, eu quebrei a cara. Literalmente, quebrei a cara. Então, Deus colocou minha mulher do meu lado para ser o porta-voz dela. Às vezes fala muito Deus, né? Mas Deus colocou do meu lado... Deus colocou as nossas esposas, pessoas ao nosso redor, enfim, pessoas sábias ao nosso redor, deixa eu consertar a situação, pessoas sábias ao nosso redor, para nos dar conselhos, e para falar através dela, e você tem que estar com o ouvido bem atento, para entender que é Deus falando em algumas situações da nossa vida, amém? Queria colocar você em pé por um tempo?